Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de um tema que gera muitas dúvidas, a perda de gordura. E vamos analisar duas abordagens que estão, bem, em extremos opostos. De um lado temos a intervenção cirúrgica, a lipoaspiração, que promete resultados rápidos e muito localizados. Do outro temos o jejum, uma abordagem que usa os mecanismos do nosso próprio corpo para uma transformação mais natural e gradual. É o imediato contra o progressivo. Vamos mergulhar a fundo neste dilema. Então, a pergunta que se impõe é: qual será o caminho certo? A resposta, como podem imaginar, não é assim tão simples. Não se trata apenas do que se vê ao espelho. Envolve a nossa saúde, as nossas finanças, a nossa rotina diária e, claro, o nosso estado de espírito. O objetivo aqui é exatamente esse: descomplicar tudo isto, ponto por ponto, para que cada um possa perceber que a abordagem faz mais sentido para a sua vida e para os seus objetivos. Ora bem, para que a análise seja completa, vamos comparar estes dois métodos em 5 áreas fundamentais. Primeiro, a aparência, o resultado visual, o antes e o depois. Depois, a saúde, o que acontece por dentro, os riscos e os benefícios. A seguir, os custos, porque sim, a mudança tem um preço. Vamos também analisar o impacto no estilo de vida e, por fim, algo muito importante, a motivação e o lado mental de todo o processo. Vamos a isso. E começamos, claro, por aquilo que se vê primeiro, o impacto visual. O que é que se pode esperar de cada um destes métodos e em quanto tempo? É aqui que o contraste entre a velocidade da cirurgia e a naturalidade de um processo mais lento se torna, bem, mais do que evidente. Este quadro resume na perfeição a diferença essencial. Com a lipoaspiração, os resultados são quase imediatos. É como se fosse a ferramenta de um escultor, a moldar zonas muito específicas do corpo, aquelas gorduras mais teimosas. Já o jejum é um processo mais gradual. A perda de gordura acontece de uma forma mais equilibrada, mais global, promovendo um balanço corporal total, em vez de focar apenas numa única área. A grande vantagem da lipoaspiração é, sem dúvida, a sua precisão. É quase como um míssil teleguiado contra aquela gordura mais persistente no abdômen ou nas coxas. O resultado? Uma mudança que se vê quase de um dia para o outro. Mas há sempre um mas. O pós-operatório é uma realidade a ter em conta. O inchaço, as nódulas negras e, claro, a possibilidade de o resultado não ficar 100% simétrico, o que às vezes pode até levar a novas intervenções. Agora vamos olhar para o jejum. A filosofia aqui é completamente diferente. A palavra de ordem é naturalidade. A perda de peso acontece de forma global por todo o corpo, o que geralmente resulta numa silhueta mais harmoniosa, sem aquele risco de assimetrias. A desvantagem, claro, é que exige paciência. Os resultados podem demorar semanas até serem realmente notórios. E o maior desafio vem depois: manter o peso. Se os hábitos antigos voltarem, o risco do efeito ioiô é bem real. Vamos avançar para o segundo ponto, e talvez o mais importante de todos, a saúde. Para além da aparência, o que é que estes métodos fazem ao nosso corpo por dentro? Aqui, a conversa deixa de ser sobre estética e passa a ser sobre bem-estar, sobre os riscos e os benefícios a longo prazo. E a imagem aqui não podia ser mais clara. De um lado, a lipoaspiração, uma intervenção invasiva com todos os riscos que qualquer cirurgia acarreta e que representa um choque súbito para o organismo. Do outro lado, o jejum, um processo que, quando bem feito, pode trazer benefícios metabólicos profundos. É quase como se ativasse um modo de autolimpeza do corpo. Olhamos então mais de perto para os riscos. Qualquer cirurgia tem riscos associados à anestesia e o perigo de infecções. Mas na lipoaspiração há mais. Remover uma grande quantidade de gordura de uma só vez pode sobrecarregar órgãos vitais, como o fígado e os rins. E, no fundo, a questão é esta: a lipoaspiração remove a gordura, mas não resolve os hábitos que a criaram. É um pouco como limpar uma mancha de umidade da parede, mas sem reparar a fuga que a está a causar. No outro extremo, temos os benefícios do jejum, que atuam a um nível mais profundo, mais sistémico. Ao darmos uma folga ao sistema digestivo, o corpo pode usar essa energia para reparar células, um processo conhecido como autofagia, uma espécie de reciclagem interna. Para além disso, melhora a sensibilidade à insulina, o que é ótimo para estabilizar o açúcar no sangue. É, no fundo, um verdadeiro reset para o organismo. E, com um bom planeamento e hidratação, os riscos são praticamente nulos. Muito bem, vamos ao terceiro ponto, o fator financeiro. Mudar o corpo tem um preço, e esse preço, neste caso, varia de forma drástica. Esta é uma análise muito prática, eu sei, mas para muita gente é aqui que se toma a decisão final. Esta imagem fala por si. Quando falamos de lipoaspiração, estamos a falar de um investimento financeiro considerável. É um procedimento que se mede em milhares e por vezes até em dezenas de milhares de euros. Tudo depende da zona do corpo a tratar, da clínica, do médico. E atenção, porque o preço não se fica pela cirurgia. É preciso somar as consultas de acompanhamento, a medicação para o pós-operatório, as cintas de compressão e, em alguns casos, até uma segunda cirurgia para pequenas correções. E como é considerado um procedimento estético,
Os seguros de saúde, regra geral, não cobrem. Sai tudo do nosso bolso. E o jejum? Bem, o custo para começar é zero. É verdade. Claro que se pode gastar dinheiro em suplementos ou em programas de orientação, se quiser um apoio extra, mas não é obrigatório. E a longo prazo, o mais curioso é que, ao planear melhor as refeições, é muito provável que se acabe por poupar dinheiro nas compras do supermercado. Em vez de um custo, torna-se um investimento com retorno financeiro. Passemos à nossa quarta secção. Como é que cada uma destas abordagens se encaixa ou não se encaixa no nosso dia-a-dia? Porque uma mudança corporal, para ser bem-sucedida, tem de ser sustentável e compatível com a nossa vida, com a nossa rotina. No caso da lipoaspiração, o impacto no estilo de vida é imediato e significativo. O período de recuperação exige repouso absoluto. Isto significa uma pausa forçada no trabalho, no exercício físico e até nas tarefas mais simples do dia-a-dia. Há limitações muito claras no que se pode fazer, no que se pode vestir, até na forma como se pode tomar banho. É uma interrupção temporária, é certo, mas é uma interrupção profunda na nossa rotina normal. E em total contraste, temos o jejum. A grande vantagem desta abordagem é que ela não exige que a vida pare. Muito pelo contrário, foi pensada para se integrar na rotina que já existe. Trata-se de ajustar quando se come e não de mudar radicalmente o que se faz durante o dia. A vida profissional, a vida social, a vida familiar, tudo pode continuar com o mínimo de perturbação. E chegamos à nossa quinta e última seção, a dimensão psicológica. O corpo e a mente estão intimamente ligados. E a forma como atingimos um objetivo de perda de peso tem um impacto enorme na nossa autoconfiança, na nossa disciplina e no nosso bem-estar mental a longo prazo. E aqui vemos duas jornadas mentais muito distintas. A lipoaspiração oferece aquela euforia da satisfação imediata, mas que pode ser seguida por alguma ansiedade relacionada com a recuperação e o resultado final. O jejum, por outro lado, constrói algo diferente, um sentimento de autocontrolo e de confiança que vem da disciplina e que gera uma motivação que se vai alimentando a si própria ao longo do tempo. O impulso de confiança inicial da lipoaspiração é sem dúvida poderoso. Ver essa mudança no espelho tão rapidamente é muito gratificante. Mas depois vem a ansiedade da recuperação. As perguntas: será que vai ficar bem? E se o resultado não for simétrico? Esta dependência de um fator externo para a mudança pode por vezes criar um ciclo em que a solução para os problemas parece estar sempre fora de nós e não nos nossos próprios hábitos. Com o jejum, a experiência é de fortalecimento interno, de dentro para fora. A sensação de ter controle sobre os próprios hábitos, sobre o próprio corpo, é imensamente poderosa. Cada dia que passa, cada pequena vitória, cada melhoria que se sente, tudo isto funciona como um reforço positivo. Isto não só mantém a motivação em alta, como também desenvolve uma autodisciplina que depois se pode aplicar a muitas outras áreas da vida. É sobre construir um hábito, não apenas sobre procurar um resultado. Muito bem. Depois de analisarmos estes 5 pontos-chave, estamos prontos para juntar todas as peças. Vamos ver, lado a lado, como a lipoaspiração e o jejum se comparam em cada um dos critérios que falámos, para termos uma visão final e bem clara do quadro completo. E aqui temos o nosso resumo. Na aparência, de um lado rápido e localizado, do outro gradual e integral. Na saúde, riscos cirúrgicos contra benefícios para o metabolismo. No custo, elevado contra praticamente nulo. No estilo de vida, uma interrupção e recuperação contra uma integração fácil. E, finalmente, na mente, a satisfação imediata contra o autocontrolo a longo prazo. As diferenças, como se pode ver, são bastante claras. No fim de contas, a escolha vai muito para além de uma simples tabela de prós e contras. A verdadeira questão que se deve colocar é: procura-se uma solução rápida para um problema localizado ou procura-se a construção de hábitos saudáveis que durem uma vida inteira? A resposta a esta pergunta, mais do que qualquer outra análise, irá certamente indicar o caminho certo para cada um. Obrigado por terem acompanhado esta análise connosco.